você tem um testemunho. E começou a me relembrar tudo que eu vivi, me relembrou que a minha mãe viveu por causa de mim. E depois que eu contei meu testemunho, eu li essa passagem e eu me identifiquei porque eu me perguntava, como Jeremias. E está em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei o que falar, pois ainda sou muito jovem. E eu me perguntava muito isso, sabe? Mas hoje eu tenho a plena convicção de que quem capacita é Deus. E se eu tô aqui hoje é por causa dele. E, cara, eu já nasci desenganando os médicos, porque eles falaram que eu não iria sobreviver. E 2 dias depois, eles tiveram uma surpresa. Eu estava lá, viva, respirando, tudo ótimo, porque eu nasci prematura. E, só que antes disso, quando os médicos deram essa notícia, a minha avó me ofereceu para um santo. E falou que se eu sobrevivesse, o meu nome iria ser Aparecida. Só que o meu pai, e tiveram uma notícia de que eu estava bem, viva e tal. E a minha avó começou a bater pé, falando que tinha que colocar o meu nome de Aparecida, porque senão eu iria sofrer problemas. E o meu pai ficou com medo. Meu pai foi lá e resistiu. Colocou Gabriela Aparecida. Sim, eu tenho esse nome horroroso, eu odeio. E a minha avó falou, menos mal, pelo menos ela tem uma Aparecida no nome. Sim, eu tive problemas sanguíneos, eu tive vários problemas, mas, cara, eu tenho certeza que o que me salvou foi a fé, porque santo nenhum vai salvar. Porque ele é apenas uma coisa de barro que tá ali, e, você não vê se movimentar, você não vê nada, você só fica ali orando, o que acontece é a fé que você tem. E quando, eu vivi no meio do candomblé, no meio da umbanda, do espiritismo. Eu vivi no meio de muita coisa ruim, eu presenciei muita coisa ruim. E a minha avó aproveitava da minha inocência para fazer coisas ruins para os outros. E, eu não sabia do que estava acontecendo. Eu era apenas uma criança, eu era uma criança muito curiosa, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Um belo dia, tendo uma festa, eu saí, apareci na porta da cozinha e olhei para essa festa. Uma mulher que estava lá, possuída, levantou a saia dela e correu para vir me pegar. Nesse dia, eu corri e me enfiei debaixo da mesa. E a minha mãe falou assim para ela não. E imediatamente ela voltou. E eu creio que já foi o Espírito Santo de Deus me guardando, me separando, porque eu tenho um chamado. E depois disso, o meu pai ele tem problema com o alcoolismo, mas eu declaro agora cura na vida dele, porque meu pai ele sofreu muito e por conta do alcoolismo, o casamento dele com a minha mãe foi super turbulento e quando eu tinha 13 anos, chegou a separação. Só que morávamos perto, meu pai me fazia passar vergonha, muita vergonha na rua. Meu pai ia me buscar na rua, meu pai gritava comigo na rua e eu não sabia o que ele estava fazendo. Porque a minha avó, ela fazia ruindade para os outros, e a ruindade que ela fazia para os outros acabava atingindo meu pai, porque ela chegou a fazer uma obra, uma feitiçaria para o próprio filho. A que ponto uma mãe chegou? A que ponto o amor do mundo está se esfriando? Uma mãe fazer uma maldade para o próprio filho. E aí, o meu irmão, por conta disso, eu tenho uma irmã e tenho um irmão, minha irmã já é casada, e o meu irmão, começou a se envolver com as drogas. E, foi super violento, demais. Ele começou a quebrar tudo dentro de casa, ele começou a pegar tudo dentro de casa para vender. E, eu sofria muito, na verdade, eu nem sofria. Pra mim, isso iria passar. Eu não sabia o que estava acontecendo. E, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, eu estava descendo da minha casa e indo morar na casa de outras pessoas. E minha mãe minha mãe não dormia, porque minha mãe tinha medo de acordar e ver eu morta. Minha mãe passava a madrugada acordada. E um belo dia minha mãe tomou uma decisão. Minha mãe chegou para meu irmão e falou, olha só, você precisa tomar uma posição. Ou você muda, ou eu vou embora.
ele falou, não, eu escolho mudar. Foi, todo mundo pegou ele, levou ele para a clínica. E tipo, antes de ir para a clínica, eles passaram em uma igreja e foram orar por ele. Só que quando estavam orando por ele, todo mundo viu umas correntes se quebrando. E todo mundo pensou que era dele. Ele foi para a clínica, só que eu tive uma visão de que ele estava chegando. Tipo, um dia eu falei que eu nunca iria ser crente. Um dia eu falei, e hoje eu tô aqui. E tipo, eu vi ele chegando e eu contei pra minha mãe falou assim, vamos ter uma noite de paz. Porque minha mãe, ela não tinha paz, minha mãe nunca teve paz. E ele pegou, quando foi na sexta-feira, eles foram na quinta, na sexta-feira ele fez a minha mãe, meu pai, a família toda passar vergonha na clínica. Falando que ele preferia estar preso do que lá na clínica. Que pelo menos na cadeia ele tem mordomia. E daí minha mãe chegou em casa decepcionada, num sábado, foi num sábado, e tipo, eu tinha uma festa que ia durar até 6 horas da manhã, a rua estava lotada, e ele chegou em casa furioso, e eles dois brigando, e ele não me viu. Mas ele e minha mãe brigando, ele puxou um soco para dar a minha mãe. Quando ele olhou para o lado e me viu, ele falou assim, eu vou descer, senão eu vou fazer uma besteira. Ele desceu. Minha mãe falou, eu fui pra festa. Do nada minha mãe me chamou e falou, a gente vai embora. E eu entrei em desespero, eu falei, eu não vou embora, eu não vou largar a escola que eu estudo há 7 anos, dos meus amigos. Eu moro aqui há 16 anos, eu não vou deixar minha família. Mas aí a minha mãe falou assim, se você tomar essa decisão, eu vou. Agora, se você não quiser, eu também não vou. E tipo, meus tios falaram comigo, eu falei, não, então tá bom, eu vou. A festa que iria durar até 6 horas da manhã acabou 10 horas. A rua que estava cheia, todo mundo sumiu, não passava um carro na rua. A minha mãe pegou as minhas coisas e deixou as delas, porque ela ficou com medo do meu irmão desconfiar de alguma coisa. E ela colocou as coisas no carro do meu tio e fui embora. Fui embora para um lugar onde eu nunca imaginei morar. Fui morar lá na região dos lagos, horrível. Lá é bom para poder passar férias, agora para morar é horrível. E aí, vivemos, tipo, um ano, mais ou menos, lá. Lá, eu me surpreendi com algumas coisas. Desculpa se eu me emocionar, porque é um pouquinho difícil. Onde, no domingo de manhã, o meu tio nos levou para São Pedro da Aldeia. E chegando lá, a minha mãe lá tem uma lagoa linda. E tipo, meu tio deu uma volta pelo mar, essas coisas, e minha mãe olhou o mar. E quando ela olhou o mar, ela falou, nossa, o mar, como é grande. Nunca esperei um dia morar assim, de frente para a praia, ter paz, porque eu nunca tive paz. Sabe o que é você ouvir uma mãe falar isso? E aquilo me tocou. Mas a minha mãe foi o tipo de mãe que ela nunca falou assim, filha, eu te amo. Então eu aprendi isso com ela, isso me prejudicou, mas graças a Deus já melhorei muito. Minha mãe conheceu Jesus. Aquelas correntes que se quebraram lá naquela igreja não foi do meu irmão, foi dela, porque Deus estava libertando ela ali naquele momento. E a minha mãe, ela conheceu Jesus, minha mãe, ela frequentava a cela e ela falava, vamos para a igreja. Eu falava, eu não vou para a igreja porque eu não quero ser crente. Aí ela, não, você vai para a igreja. Eu falei assim, eu não vou, então você vai ficar na rua, porque dentro de casa você não vai ficar. Aí eu ia para a igreja. Tipo, eu ia forçada, eu ficava lá assim, ó, o pastor falando, nossa, que legal, todo mundo batendo palma e eu assim, com o braço pro lado. E aí, tipo, eu sei que mesmo ali contra a minha vontade, eu sei que Deus trabalhou na minha vida. E eu sei que hoje eu sou a resposta das orações da minha mãe. E em mais ou menos uns 6, 7, acho que uns 8 meses assim, minha mãe começou a sentir umas dores no pulmão. E tipo, o médico falou que era coluna e tal. E minha mãe trabalhava assim, minha mãe era do lar. E daí eu ficava preocupada, mas assim, ao mesmo tempo eu achava que tudo ia estar bem, tudo ia ficar bem, tudo ia passar. Só que aí um dia, no ano novo, a dor se agravou e foi todo mundo procurar um médico. E o médico falou que ela precisava vir para o Rio urgente, porque no Rio tinha mais recursos. E viemos para o Rio.
aqui ela começou a se tratar, ela começou a se cuidar e descobriram um tumor no pulmão dela. E quando as pessoas falavam pra mim, Gabi, você tem noção da doença da sua mãe? Eu falava, tem. Ela vai ficar boa, ela vai fazer o tratamento e tudo vai dar certo. Eu tinha esse pensamento. Porque qual é a mãe que tem o pensamento de, eu vou perder minha mãe? Não, pra mim ia ficar tudo bem. E tipo, eu tenho um tio que, cara, Deus ele colocou esse homem na minha vida, éramos de famílias distantes, tipo, Deus aproximou eles pra ajudar a gente. E a minha mãe começou a se tratar, só que os médicos falaram que não iria mais ter recurso, porque o pulmão, o tumor já tinha lastrado. Tipo, de 15 dias, em 15 dias, quando ela já estava tomando remédio pra assumir, eles falaram que ela só ia retirar um pulmão, tipo, em 15 dias ou menos, alastrou pro outro. E meu tio falou, Gabi, você vai ter que morar com a sua irmã. Tipo, foi todo mundo morar com a minha irmã. Só que minha irmã tem a vida dela. E minha mãe não aguentava mais, minha irmã falava, eu não aguento mais, eu quero viver a minha vida. Eu quero ficar logo boa pra mim voltar a morar onde eu estava. Porque lá eu tinha paz. E o que me impressionava é que mesmo ela ali, sabendo do que estava acontecendo, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo com ela, da dor que ela sentia, ela estava ali com a Bíblia dela. Ela estava ali orando, ela ligava para os amigos dela de São Pedro, para falar que estava ali orando, que estava lendo a Bíblia. Os amigos dela mandavam mensagem para ela, e tudo que ela lia, ela marcava. E um dia ela passou, tipo, Deus preparou o último aniversário dela com os filhos. E eu fiz questão da gente fazer alguma coisa, porque ao mesmo tempo eu sentia que ela iria ficar bem, ao mesmo tempo não. E um dia ela passou mal, no dia 16 de março ela passou mal. E ela foi pro médico e ela falou assim, filha, arruma um quarto, que sua mãe vai voltar. Eu arrumei o quarto, só que me bateu uma agonia, uma tristeza. E eu falei, por que disso? Ela vai voltar, eu creio. E eu não queria visitar ela no hospital, porque eu sempre falei, mãe, uma coisa que eu não vou é entrar no hospital para visitar você, nem meu pai, nem meu enterro, porque eu tenho medo. Aí, tipo, ela foi pro hospital, tipo, num sábado, minha irmã falou, vamos lá visitar ela. Tipo, eu fui. Só que, pra mim, eu ia encontrar minha mãe, tipo, benzona lá e tal. Quando eu olho pra maca, tipo, minha mãe tá... Eu vi uma pessoa morta ali, tipo, eu entrei em desespero. Eu não podia chorar perto dela. E quando ela me viu, ela regalou um olho enorme. Ela falou, você aqui, porque ela não esperava que eu ia. E tipo, em momento algum ela falava comigo e eu não entendi o porquê. Ela não olhava pra mim, eu não entendia o porquê. Eu fui dar a benção a ela e, tipo, ela me abençoou, mas ela não olhou na minha cara. E depois eu fui falar com uma amiga minha falou que a culpada, nesse mesmo dia, ela desceu pra sala de emergência e uma amiga minha falou, não era pra você ter ido. Porque ela falou que não queria que você fosse, porque ela não queria ver você sofrer. Eu me culpei muito. Olha, até uns meses atrás eu ainda me culpava. Eu ainda tinha essa culpa dentro de mim. Eu falava que a culpada da minha mãe ter ido pra sala de emergência era eu. E daí, no dia 26, eu dormia, tipo, eu acordava de madrugada gritando, chamando pela minha mãe. Minha irmã acordava desesperada. E tipo, no dia 26, a minha irmã acorda 8 horas da manhã com o telefone tocando. E ela começou a gritar na sala e eu levantei correndo. Eu sentei no sofá e falei, o que houve? Ela falou assim, nossa mãe acabou de falecer. E eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi os meus 18 anos. Porque era o que ela mais falava. Que independente da situação que estávamos passando, ela iria fazer os meus 18 anos. E quando ela falava que tinha uma filha, ela falava, ela vai fazer 18 anos, ela vai fazer 18 anos.
E tipo, o que me impressionava na minha mãe é que independente do problema que ela estava passando, ela estava com um sorriso aqui. Ela estava ajudando as pessoas. E eu puxei isso dela, sabe? Eu não sei, se você chegasse pra ela e falava, pô, você faz isso pra mim, ela vai lá e vai fazer. E tipo, eu tenho isso. E eu chorei muito, eu culpei Deus, eu julguei. Mas cara, hoje eu tenho a certeza de que foi necessário Deus tirar a minha mãe. Foi necessário Ele tirar para que tanto eu como a minha irmã, como o meu irmão, percebesse que Ele era Deus. Foi preciso Ele tirar a pedra preciosa para que algo se movesse. E eu tenho certeza que hoje eu estou aqui graças às orações também da minha mãe. E eu creio que meu irmão, onde ele estiver, Deus está visitando ele lá. Eu saí da casa da minha irmã porque não tinha condições. Mas eu falo, eu saí de lá, mas a presença de Deus ficou naquele lugar. E a cada dia que eu ligo para ela, ela vem e fala alguma coisa de Deus para mim, eu fico impressionada. Porque eu tenho certeza que Deus está trabalhando na vida deles. E meu pai também. Meu pai fala coisas pra mim que, tipo, às vezes eu fico, da onde que ele tira isso? O meu pai, tipo, Deus, ele usa qualquer um, realmente. Porque meu pai é muito usado pra mim. Meu pai, ele fala coisas que eu fico, poxa, não esperava. E, tipo, no dia seguinte a pessoa vem e me dá uma resposta. Eu falo, cara, meu pai falou isso pra mim. E, cara, eu sei que a minha avó, independente do que ela tá passando, dos demônios que ela serve, cara, eu sei que assim como Deus amoleceu e endureceu o coração de Faraó, Ele vai fazer isso com ela. Porque ela tem um coração de pedra, mas Deus, Ele é capaz de fazer amolecer. E a cada dia que passa, ela começa a perceber que Deus existe e que aquelas coisas que ela serve não vai levar ela para um caminho bom. Quantas vezes a minha avó tentou fazer eu passar vergonha, sabe? E cara, eu tenho a certeza que isso tudo aconteceu para que hoje eu estivesse aqui. Porque se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Eu não saberia quem eu era hoje. Eu não sei. Então, cara, tipo, eu tenho... Deus é o que a Cláudia falou aqui. Se você não conhecer pelo amor, você vai conhecer pela dor. Sim, eu conheci pela dor. Mas foi uma dor, é uma dor... Dói, tipo, dói muito quando eu penso que Dia das Mães está chegando e eu não tenho a minha mãe. Mas, tipo, eu ganhei muitas mães aqui da igreja. Eu ganhei pessoas que eu nunca imaginava, eu conheci pessoas que eu nunca imaginaria conhecer. Eu vejo pessoas olhar para mim e falar, Gabi, como eu te amo, como você é uma filha para mim. E isso, eu fico feliz por isso. Claro, ninguém nunca vai substituir o lugar da minha mãe, mas eu me importo em saber disso, sabe? E cara, Deus, Ele é incrível. Foi necessário sim Ele tirar minha mãe de mim. Foi necessário e hoje eu estou aqui. Hoje eu tenho a certeza. Graças à minha prima, ela me trouxe pra cá. Eu conheci a igreja, eu conheci o pessoal. E tipo, a comunhão, a convivência, a busca por mais de Jesus, isso foi fazendo com que eu crescesse mais. E cara, eu tenho certeza do meu chamado, sabe? Eu tenho certeza do que Deus quer pra mim. Eu tenho certeza que hoje eu tô aqui, mas amanhã eu posso estar na África. Amanhã eu posso estar na Índia. Amanhã eu posso estar cuidando de crianças. Deus, Ele me colocou aqui porque Ele tem um chamado. Deus, Ele me separou no ventre da minha mãe. Antes da minha mãe saber lá da minha existência, Ele já sabia. E tipo, Ele foi me separando, Ele foi me guardando de tudo, de cada coisa. Deus não permitiu que uma pessoa do candomblé tirasse um fio de cabelo de mim. E eu agradeço a Ele por isso. Eu agradeço porque a cada dia que passa eu vejo que eu estou ficando uma pessoa melhor. Eu estou me tornando uma pessoa que eu nunca imaginei um dia. Eu estou vendo que as pessoas olham para mim e elas enxergam algo diferente. E esse algo diferente se chama Jesus. Porque a cada dia que passa eu procuro parecer mais com Ele. Claro, nós erramos. Claro que às vezes a tristeza bate, que às vezes a gente começa a murmurar. Acontece, mas são nesses momentos que a gente cresce. Eu estava passando por um momento muito difícil e hoje eu estou aqui dando um testemunho.
Então, gente, abaixa a cabeça que eu quero orar por vocês. Deus, muito obrigado porque o Senhor separou essa vigília hoje. O Senhor separou cada vida para estar aqui, Deus. Obrigada, Pai, porque a Tua presença ela é real aqui. Obrigada, Deus, porque o Senhor me colocou aqui para testemunhar. E, Pai, que cada vida saia daqui impactado, Deus. Eu não sei qual foi a intenção que você entrou aqui, mas eu creio que a partir do momento que você colocar o pé daquela porta para fora, você já é uma pessoa transformada. Você já é uma pessoa liberta. Você vai sair daqui falando de Jesus lá fora. Não espera Deus não espera acontecer algo grave para você perceber que Deus ele existe, que Deus ele te ama, que você tem um chamado, que você tem um propósito com Deus. Não espera coisas trágicas acontecerem para você perceber que você é filho de Deus, que Jesus te ama. Sério, Deus, vem sobre essa geração, Pai, porque eu creio numa geração que vai trazer o Senhor de volta. Eu creio numa geração que vai despertar o Teu amor nesse Rio de Janeiro. Eu creio numa geração em que vai sair por aí espalhando o Teu amor. Eu creio nisso. Eu creio, Deus, porque eu já estou vendo isso acontecer. Pai, muito obrigado pela vida de cada um que aqui se encontra, Deus. E que nós possamos buscar, Pai, ter intimidade contigo, Pai, conhecer demais a Tua face, Deus, como o Senhor conhece a nossa. Obrigada, Deus, obrigado pelo Teu imenso amor. Obrigado porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. E a cada dia que passa, todos os dias o Senhor nos livra da morte. Nos livra, Pai. Todos os dias o Senhor faz um milagre em nossas vidas. Pai, que possamos reconhecer tantas pequenas coisas como as grandes coisas que o Senhor faz. E que possamos ser gratos, porque a vida sem gratidão não é nada. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque até que o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque até que o Senhor tem derramado o Teu amor, a Tua presença. E nós queremos mais de Ti, ó Deus. Pai, eu te peço, Pai, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Teve gente que falou que teve experiência contigo aqui hoje que foi a mais incrível da vida. Mas eu sei que, sei lá, daqui a um mês, essa pessoa não vai poder mais falar isso, porque aquela data vai ser a data de experiências novas e assim por diante, Senhor. Eu creio nisso, eu te peço que a Tua presença comece a invadir os nossos passos, Senhor, e muda o nosso coração de verdade, Senhor. Como cada um falou aqui, principalmente o que a Cleo falou, cara, que a gente possa realmente viver o Teu Evangelho e sair daqui mostrando esse amor, Pai, em nome de Jesus.